Talvez nem todos saibam, mas existem cactos que não gostam de sol pleno. Não vivem em regiões áridas, rochosas e arenosas e crescem sob a forma pendente, sendo perfeitos para o cultivo de casas e apartamentos. É o caso da espécie Rhipisalis pilocarpa, conhecida por seus caules delgados e peludos, de aparência exótica e ornamental. Além disso, este cacto produz pequenas e delicadas flores brancas, bastante perfumadas. Mesmo sendo tão diferente dos cactos convencionais, a Rhipisalis pilocarpa pertence à família botânica Cactaceae. Ela é parente do famoso cacto macarrão e do interessante cacto coral. Esse cacto pilocarpa não possui um nome popular muito conhecido no Brasil, e no exterior ele costuma receber o apelido de Rhipisalis do caule peludo. Não por acaso seu nome científico segue uma linha de analogia parecida, já que pilocarpa significa fruto peludo em latim. E é interessante notar, gente, que a Rhipisalis pilocarpa é uma cactácea tipicamente brasileira, ocorrendo nativamente em diversas regiões ao sul de Minas Gerais e Espírito Santo, abrangendo também Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Trata-se de uma planta de hábito epífito que vive sobre os troncos das árvores em florestas de climas tropical e subtropical. Ainda que muitas espécies de Rhipisalis não apresentam espinho algum, a Rhipisalis pilocarpa, excepcionalmente, tem seus caules cobertos por estas estruturas que são maleáveis e possuem a aparência de pelos. Deixa eu aproximar para vocês verem. Olha, quanto pelinho. São espinhos, gente, mas a aparência de pelos, mas não machucam, tá? E as touceiras de Rhipisalis pilocarpa nascem com seus caules na posição ereta. E à medida que se desenvolvem, vão adquirindo porte pendente. A partir da porção apical de cada caule nas pontas, surgem as pequenas flores brancas e perfumadas. Quando polinizadas, estas estruturas transformam-se em pequenos frutos redondos e avermelhados, recobertos por espinhos que parecem pelos. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente. O frutinho, e daí tem os pelinhos. E aqui, olha, o frutinho que virou uma florzinha. Bem delicadinha essa florzinha. E em seu habitat original, a Rhipisalis pilocarpa vive protegida do sol direto e sob a sombra proporcionada pelas copas das árvores. Sendo assim, esta é uma cactácea que aprecia a luminosidade difusa filtrada, frequentemente encontrada dentro de casas e apartamentos. Isso não significa que este cacto não goste de luz. É preciso que o vaso fique posicionado em um ambiente que receba bastante claridade, mas resguardado do sol pleno. Gente, eu uso esse meu vaso aqui, ele ficava aqui na minha área da casa, que é meia sombra. Porque sim, precisa de um pouquinho de sol para poder vir as flores, tá? Toda plantinha precisa de sol para poder florir. Agora que eu botei ele lá na minha estufa, troquei ele de lugar, coloquei lá, só que na estufa, né, é quente, é apropriado para as suculentas, para os cactos, enfim. Tirei lá da estufa para poder fazer o vídeo para vocês, porque lá tá batendo sol, tá, gente? E ao contrário também de seus parentes que apreciam solos arenosos, o cacto Rhipisalis pilocarpa requer um substrato mais apropriado para o cultivo de plantas epífitas, como as orquídeas. Sendo assim, a mistura clássica de casca de pinos, carvão vegetal e fibra de coco pode ser utilizada para o plantio desta cactácea.
Uma pequena quantidade de musgo sphagnum também pode ser adicionada à mistura, com o intuito de fornecer mais umidade às raízes. Esta é um cacto que excepcionalmente aprecia um solo mais ácido, rico em matéria orgânica. Vou dar uma dica para vocês também, gente. Um vaso assim também, olha, desse Ripizalis fica legal se a gente manter dentro de uma bacinha com água, porque ele gosta de umidade, tá? Essa planta. Ele gosta de umidade e de um pouquinho de sol, então para poder vir as florzinhas dele. E ele não gosta de substrato muito seco, mas também não gosta de substrato encharcado. Então, uma bacia, uma vasilha que você tiver e pôr com água embaixo do vaso é uma boa sugestão que eu deixo aí para vocês. E o vaso ideal também para o cultivo dessa planta é o de plástico, uma vez que este material ajuda então a reter a umidade do substrato por um período mais prolongado. Além disso, por ser mais leve, ele pode ser pendurado sem maiores consequências em uma eventual queda. Esta é uma cactácea perfeita para vasos suspensos ou painéis de jardins verticais. Ó, o meu tá no vaso, então, pendurado. E deixa eu ver, gente. E sobre as regas, gente, eu tava esquecendo de comentar. As regas, então, devem ser frequentes, de modo a manterem o substrato sempre ligeiramente úmido, não encharcado. Esta espécie não tolera longos períodos de estiagem, de modo que é bom evitar deixar que o substrato seque demasiadamente entre uma rega e outra. Por ser de origem tropical, este cacto também aprecia níveis de umidade relativa do ar superiores aos requeridos pelas cactáceas de regiões semiáridas. Por isso, eu dei a dica para vocês colocarem uma bacia com água debaixo do vaso. E também, gente, por este motivo, esta é uma planta que não se dá bem com temperaturas muito baixas. Para que suas florações ocorram, é necessário que seja cultivada em um ambiente com temperaturas mais elevadas. Assim que os botões florais se formam, é preciso evitar mudar o vaso de lugar, uma vez que pequenas alterações climáticas podem fazer com que a floração seja abortada, da mesma forma que costuma ocorrer com as orquídeas. Por isso que eu coloquei, então, o meu vaso lá na minha estufa, que lá é quentinho, né? Pega o sol e assim apareceu, então, as florzinhas aí para mim. E outro procedimento que favorece a floração desse cacto é a redução das regas durante os meses de inverno. Neste período, a adubação pode ser suspensa. Assim que os primeiros botões florais começarem a se formar, a gente tive que dar um pause aqui no meu vídeo. Mas continuando, assim que os botões então começarem a se formar no início da primavera, as regas podem ser retomadas na frequência normal. Uma adubação leve de manutenção do tipo NPK pode ser fornecida a Ripizalis durante a fase de crescimento nos meses mais quentes do ano. Esta é uma planta habituada à disponibilidade escassa de nutrientes, que são fornecidos ocasionalmente pelos detritos das florestas, trazidos pela chuva e pelo vento. O acúmulo de sais minerais provenientes da adubação pode causar danos às raízes desta planta. Assim como outras espécies do gênero, a Ripizalis pilocarpa não apresenta compostos tóxicos em seus tecidos vegetais, podendo ser cultivada tranquilamente em ambientes com crianças ou animais de estimação. Além disso, devido à profusão de espinhos que lhe conferem aparência peluda, é muito improvável que alguém se disponha a ingeri-la. E a propagação, então, desse cacto, gente, ela é bastante tranquila, podendo ocorrer pela divisão de suas touceiras ou por estaquias. Qualquer pedacinho que você tirar, então, e colocar na terra, ela vai pegar,
tá? E a partir de segmentos cortados da planta principal. Espécimes bem cultivados desta cactácea formam densas touceiras bastante ramificadas, repletas de flores brancas e frutos vermelhos, um espetáculo para os olhos e para o olfato. Olha, gente, que bonita. Que bonitinha. Ela tá toda florida. Faz tempo que ela floriu, só que as primeiras florzinhas que deu, eu queria ter gravado, ter feito o vídeo para mostrar. Quando eu pensei em fazer, que me sobrou um tempinho, tinha já caído as florzinhas, né? Porque secaram. E daí ficou só os frutinhos. E agora, para minha sorte, ela floriu muito mais do que antes que estava. Faz mais ou menos, acho que 1 ano que eu tenho essa Rhipisalis. E ela, desde que eu comprei, ela me presenteia com essas lindas flores. Gente, gostaram do vídeo? Aprenderam um pouquinho? Gostaram da minha explicação? Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm também esse tipo de Rhipisalis, comentem se é de fácil cultivo, se vocês acham, né, de fácil cultivo. Se ela já presenteou vocês também com as florzinhas, tá? Deixem um like no vídeo, não esqueça, é muito importante para mim e para o canal. Me sigam lá no meu Instagram, se inscrevam também no canal se ainda não forem inscritos. Um grande beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus Nosso Senhor quiser.